Você acorda de manhã e, por alguns segundos, esquece que ele não está mais ali. Então, a realidade bate como um punho no peito e você lembra que está sozinha. Se você tem mais de 60 anos e perdeu seu companheiro, sei exatamente dessa dor que parece sugar toda a sua energia vital. Como profissional que acompanha centenas de pessoas navegando o luto na terceira idade, descobri algo devastador sobre a viuvez que ninguém te conta. A dor da perda não atinge apenas seu coração. Ela literalmente remodela seu cérebro, alterando conexões neurais que foram construídas durante décadas de vida compartilhada. E aqui está o que me deixa mais preocupada. Nos primeiros 90 dias após a perda, seu corpo passa por mudanças físicas e emocionais que podem determinar se você encontrará forças para reconstruir uma vida com significado ou se afundará numa tristeza que vai consumindo sua vitalidade dia após dia. Maria chegou ao meu consultório 3 semanas após perder João, seu marido de 42 anos. Ela não conseguia nem fazer um café sem chorar. Dizia que tudo na casa gritava a ausência dele, desde a cadeira vazia na mesa até o travesseiro que ainda guardava seu cheiro. O que mais me impressionou foi quando ela sussurrou que sentia como se metade de si mesma tivesse morrido junto com ele. E sabe o que descobri estudando casos como o de Maria? A neurociência do luto revela que quando perdemos alguém com quem compartilhamos décadas, nosso cérebro entra em estado de emergência. É como se todos os circuitos neurais que se acostumaram a funcionar em dupla, de repente ficassem desconectados, criando uma sensação física real de vazio e desorientação. Mas aqui está o que mudou tudo para Maria e pode mudar para você também. Existe um protocolo específico para reacender sua força emocional nos primeiros meses após a perda. Não estou falando de esquecer ou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Estou falando de honrar sua dor enquanto reconstrói, passo a passo, uma versão sua que consegue carregar tanto o amor quanto a saudade sem ser destruída por eles. Durante uma consulta particularmente tocante, Maria me disse algo que nunca esqueci. Ela falou que sentia como se estivesse aprendendo a respirar novamente, mas que cada respiração doía porque ele não estava mais ali para respirar junto. Foi nesse momento que compreendi que a viuvez não é apenas sobre perda. É sobre reconstrução completa da identidade. Digite sim. Agora, se você reconhece essa dor em sua vida, se sabe o que é acordar todos os dias, sentindo que uma parte de você se foi para sempre, e precisa descobrir como reacender sua força emocional, mesmo carregando essa saudade no peito. Maria tinha 68 anos quando João morreu de infarto durante o sono. Eles haviam se casado aos 19 anos, construído uma vida inteira juntos, criado 3 filhos e visto 8 netos crescer. Ela me contou que na manhã em que o encontrou, sua primeira reação foi tentar acordá-lo, como se fosse apenas um sono mais profundo. Quando a realidade se impôs, algo dentro dela se despedaçou de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Nas primeiras semanas, Maria vivia em piloto automático. Levantava, tomava banho, comia porque os filhos insistiam, mas era como se estivesse assistindo à própria vida de fora. Ela me descreveu a sensação como estar dentro de um aquário, vendo tudo acontecer ao redor, mas sem conseguir realmente participar. O silêncio da casa era ensurdecedor. Cada objeto carregava memórias que a faziam chorar, mas também não conseguia se desfazer de nada. O que mais a atormentava eram os pequenos hábitos automáticos. Ela ainda colocava 2 xícaras na mesa do café da manhã. Ainda guardava o lugar dele no sofá enquanto assistia à televisão. Ainda se virava na cama para contar alguma novidade e encontrava apenas o vazio. Esses momentos de esquecimento seguidos pela lembrança brutal da perda aconteciam dezenas de vezes por dia, como pequenas mortes repetidas. Foi no 3º mês que Maria chegou ao fundo do poço. Ela parou de atender telefone.
recusava visitas dos filhos e passava dias inteiros de pijama, olhando para as fotos deles espalhadas pela sala. Uma manhã, ela me ligou chorando e disse que não via sentido em continuar vivendo, que se sentia como uma metade perdida, incapaz de funcionar sozinha, depois de 49 anos funcionando como um casal. Mas foi exatamente nesse momento de maior desespero que algo começou a mudar. Durante nossa conversa naquela manhã, percebi que Maria estava vivenciando algo que observo em muitos viúvos e viúvas, o que chamo de morte simbólica da identidade compartilhada. Ela não estava apenas lamentando a morte do João, ela estava lamentando a morte da Maria casada, da Maria que tinha alguém para cuidar, da Maria que fazia parte de um nós. A neurociência nos ensina que o cérebro de pessoas que viveram décadas juntas literalmente se adapta para funcionar como uma unidade. Vocês desenvolvem uma espécie de mente compartilhada, onde um complementa automaticamente o pensamento do outro. Quando essa conexão se rompe bruscamente, é como se circuitos inteiros ficassem sem função, criando uma desorientação profunda que vai muito além da tristeza normal. O momento de virada para Maria aconteceu quando ela compreendeu que reacender sua força emocional não significava trair a memória do João ou fingir que a dor não existia. Significava aprender a carregar o amor que sentia por ele, de uma forma que a nutrisse, ao invés de drenar sua vitalidade. E foi então que descobrimos juntas os 3 pilares fundamentais para reconstruir a força emocional após a viuvez. O primeiro pilar que transformou a vida de Maria foi o que chamo de ritual da presença reconhecida. Descobri que viúvos e viúvas sofrem intensamente porque tentam negar a realidade da ausência, o que cria um conflito constante entre a mente racional que sabe da perda e o coração que ainda espera o retorno. Maria vivia nessa tensão dolorosa até aprendermos a honrar tanto a presença quanto a ausência de João. Toda manhã, ao acordar, Maria começou a dedicar 5 minutos para reconhecer conscientemente que João não estava mais fisicamente presente, mas que o amor que construíram juntos continuava vivo dentro dela. Ela se sentava na beira da cama, colocava a mão no peito e dizia em voz alta: João, você não está mais aqui comigo fisicamente, mas o amor que construímos vive em cada batimento do meu coração. Hoje, vou carregar esse amor comigo. O poder neurológico desse ritual está em que ele para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Quando negamos constantemente a ausência, nosso cérebro fica em estado de alerta perpétuo, procurando pela pessoa perdida e se frustrando repetidamente. Ao reconhecer conscientemente a nova realidade, permitimos que os circuitos neurais comecem a se reorganizar de forma saudável. Maria me contou que nas primeiras vezes chorou muito durante o ritual, mas gradualmente começou a sentir uma espécie de paz. Não a paz de quem superou a dor, mas a paz de quem parou de lutar contra ela. Ela descobriu que podia sentir saudade sem ser destruída por ela, que podia amar João mesmo ele não estando presente. O segundo elemento desse primeiro pilar foi o que chamamos de conversa diária de gratidão. Maria estabeleceu um momento específico do dia, sempre às 15 horas quando costumavam tomar café juntos, para falar com João como se ele pudesse ouvi-la. Mas não eram conversas de desespero ou súplicas para que ele voltasse. Eram conversas de gratidão por tudo que viveram juntos. Ela contava sobre os filhos, os netos, relembrava momentos felizes e até dividia preocupações do dia a dia. O cérebro de pessoas enlutadas precisa dessa continuidade da conexão emocional, mas de forma que não impeça o processo de adaptação à nova realidade. Essas conversas permitiam que Maria mantivesse João presente em sua vida emocional, sem ficar presa na negação da perda. Observando Maria praticar esse ritual durante semanas, notei algo fascinante. Ela começou a usar menos o tempo passado quando falava de João e mais o presente. Em vez de dizer, João gostava de café forte,
Ela começou a dizer: João gosta de café forte, por isso faço assim. Essa mudança sutil na linguagem refletia uma transformação profunda em como ela processava a continuidade do amor após a morte física. O terceiro aspecto desse pilar foi criar um espaço físico sagrado para a memória. Maria escolheu uma pequena mesa na sala onde colocou uma foto favorita deles dois, uma vela e alguns objetos que representavam momentos especiais. Não era um altar de lamentação, mas um espaço de celebração da vida compartilhada. Todo dia ela acendia a vela e passava alguns minutos nesse espaço, não chorando o que perdeu, mas honrando o que viveu. O segundo pilar fundamental para reacender a força emocional na viuvez é o que descobri ser essencial em todos os casos de recuperação bem-sucedida: a reconstrução da identidade individual. Maria, como a maioria das pessoas que viveram décadas em casal, havia perdido o senso de quem ela era como indivíduo. Durante 49 anos, todas as decisões eram tomadas a dois. Todos os gostos eram compartilhados, até mesmo os pensamentos pareciam conectados. A primeira técnica desse pilar começou com algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Maria precisava redescobrir suas preferências pessoais. Começamos com escolhas básicas do dia a dia. Que tipo de música ela gostava de ouvir quando estava sozinha? Que comida ela realmente preferia? Como ela gostava de organizar a casa quando podia decidir sozinha? Durante uma sessão particularmente tocante, Maria me confessou que não sabia mais nem que programa de televisão assistir. Durante décadas, eles assistiam sempre os programas que João preferia, e ela genuinamente acreditava que gostava deles também. Agora, sozinha com o controle remoto, ela se sentia perdida. Descobrir que preferia documentários sobre natureza em vez dos jogos de futebol que assistia com João foi um pequeno, mas significativo passo na reconstrução de sua identidade. A neurociência nos mostra que cérebros de casais de longa duração literalmente sincronizam suas ondas neurais. Vocês desenvolvem padrões de pensamento compartilhados, gostos similares e até mesmo reações físicas coordenadas. Quando essa sincronização se rompe, é necessário um período de redescobrimento neurológico, onde o cérebro aprende novamente a funcionar de forma independente. Maria começou a fazer pequenos experimentos diários de autonomia. Um dia decidiu pintar as unhas de vermelho, uma cor que nunca havia usado porque João preferia esmaltes discretos. Outro dia reorganizou completamente a sala, colocando as plantas em lugares que ela sempre quis, mas ele considerava inadequados. Cada pequena escolha individual era um exercício de fortalecimento de sua identidade separada. O aspecto mais poderoso dessa reconstrução foi quando Maria decidiu retomar atividades que havia abandonado quando se casou. Ela sempre gostou de pintar aquarelas, mas parou porque João achava que era perda de tempo. Aos 68 anos, ela comprou tintas e pincéis novos e voltou a pintar. A primeira aquarela que fez foi um pôr-do-sol que ela e João costumavam admirar juntos da varanda, mas pintado com suas cores, sua perspectiva, sua interpretação única. A segunda técnica central foi desenvolver o que chamo de círculo de segurança emocional. Maria precisava criar uma rede de conexões que não dependessem exclusivamente da memória de João. Isso não significava substituí-lo, mas expandir suas fontes de suporte emocional e significado. Ela começou frequentando um grupo de aquarela na igreja local. No início, ia apenas para ocupar o tempo, mas gradualmente descobriu que gostava genuinamente da companhia de outras pessoas que compartilhavam seu interesse pela arte. Fez amizade com Helena, uma senhora de 72 anos que também havia perdido o marido, mas que havia encontrado na pintura uma forma de expressar tanto sua dor quanto sua alegria. O que mais me impressionou foi observar Maria desenvolver conversas e interesses que eram completamente seus.
Ela não precisava mais traduzir cada experiência através da lente de como João reagiria ou o que ele pensaria. Ela estava aprendendo a existir plenamente como Maria, carregando o amor por João, mas não limitada por sua ausência. O terceiro e mais transformador pilar é o que chamo de propósito renovado na maturidade. Descobri que viúvos e viúvas que conseguem reacender sua força emocional são aqueles que encontram uma razão de ser que vai além da saudade. Maria chegou nesse ponto crucial cerca de 5 meses após iniciarmos nosso trabalho juntas, quando ela finalmente fez a pergunta que muda tudo: para que estou vivendo agora? Durante décadas, o propósito de Maria estava intrinsecamente ligado ao cuidado de João e à construção da vida em família. Agora, com os filhos independentes e João ausente, ela se sentia como um navio sem bússola. A técnica mais poderosa para recriar propósito começou com algo que pode parecer simples, mas é profundamente significativo. Maria começou a escrever cartas para os netos contando histórias da família que só ela sabia. Cada carta era um tesouro de memórias que conectavam 3 gerações. Ela contava como conheceu o avô, como era a vida quando os pais deles eram crianças, tradições familiares que estavam se perdendo. Ao escrever essas cartas, Maria descobriu que ela era a guardiã das histórias da família, a ponte entre o passado e o futuro. Isso lhe deu uma sensação de importância e continuidade que transformou completamente sua perspectiva sobre o próprio valor. A neurociência do envelhecimento nos mostra que cérebros maduros têm uma capacidade única de síntese e transmissão de sabedoria. Quando direcionamos essa capacidade para um propósito concreto, criamos novas conexões neurais que combatem naturalmente a depressão e o isolamento. Maria não estava apenas escrevendo cartas, ela estava tecendo o fio dourado que manteria a família unida por gerações. O segundo aspecto desse pilar foi Maria descobrir que sua experiência com a dor poderia ser uma fonte de cura para outros. Ela começou a visitar outras viúvas em sua comunidade, levando uma sopa caseira e oferecendo simplesmente sua presença. Não ia como conselheira ou especialista, mas como alguém que entendia profundamente a jornada que elas estavam percorrendo. Foi durante uma dessas visitas que Maria teve sua maior revelação. Ela estava conversando com Dona Antônia, viúva há apenas 2 semanas, quando percebeu que suas próprias palavras de conforto vinham de um lugar de força genuína, não de vazio. Ela havia se tornado uma fonte de esperança para outras pessoas que estavam no início da mesma jornada dolorosa que ela havia percorrido. A terceira técnica desse pilar final foi criar novos rituais de celebração da vida. Maria estabeleceu que todo aniversário de casamento seria um dia de celebração, não de lamentação. Ela preparava o prato favorito de João, convidava os filhos e netos e contava histórias engraçadas e tocantes sobre a vida que construíram juntos. Transformou datas que poderiam ser apenas marcos de dor em celebrações do amor que continuava vivo. O que mais me emociona na jornada de Maria é que ela descobriu algo que muitos viúvos nunca compreendem. Você pode honrar profundamente quem partiu, enquanto constrói uma vida nova e significativa. O amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. João continuaria sendo parte de sua história, mas Maria havia aprendido a escrever novos capítulos dessa história. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional nos momentos mais difíceis da viuvez. Uma descoberta neurocientífica revolucionou minha compreensão sobre como o cérebro processa o luto na terceira idade. Estudos recentes revelam que pessoas que perderam parceiros de longa duração passam por um fenômeno chamado neuroplasticidade adaptativa, onde o cérebro literalmente reconstrói conexões para compensar a ausência do companheiro. Maria vivenciou isso de forma extraordinária durante nossa jornada juntas.
O fascinante é que o cérebro maduro tem uma capacidade surpreendente de criar novas vias neurais, mesmo após décadas de funcionamento sincronizado. Durante o casamento, Maria e João desenvolveram o que neurocientistas chamam de cognição distribuída, onde parte do processamento mental acontecia na interação entre eles. Quando João morreu, essas funções cognitivas ficaram temporariamente órfãs, causando a sensação de confusão mental que Maria descrevia. Mas aqui está o que me deixou fascinada. Observando Maria durante 6 meses, pude testemunhar seu cérebro literalmente se reconfigurando. Ela começou a tomar decisões mais rapidamente, a desenvolver opiniões mais definidas e até mesmo a demonstrar aspectos de personalidade que haviam ficado adormecidos durante o casamento. Era como se estivesse redescoberto partes de si mesma que existiam antes de se tornar metade de um casal. Um exemplo concreto aconteceu quando Maria precisou escolher um novo plano de saúde. Durante o casamento, João sempre cuidava dessas questões práticas. Inicialmente, ela me ligou em pânico, sentindo-se incapaz de compreender as opções. Mas quando a encorajei a pesquisar e analisar calmamente, algo clicou. Ela não apenas escolheu um excelente plano, como descobriu que tinha uma habilidade natural para analisar detalhes que nunca havia explorado. A neuroplasticidade na viuvez também se manifesta na capacidade renovada de formar novas memórias emocionais positivas. Durante os primeiros meses, Maria sentia que qualquer momento de alegria era uma traição à memória de João. Mas gradualmente, seu cérebro começou a distinguir entre honrar o passado e abraçar o presente. Ela descobriu que podia rir genuinamente com os netos sem que isso diminuísse seu amor por João. O aspecto mais tocante dessa transformação neurológica foi quando Maria me contou sobre seu primeiro momento de felicidade pura após a perda. Ela estava no jardim, regando as plantas que sempre cuidaram juntos, quando um beija-flor pousou bem próximo a ela. Por alguns segundos, ela simplesmente observou a beleza daquele momento sem conectá-lo a nenhuma memória ou saudade. Era apenas Maria, presente e viva, capaz de experimentar alegria novamente. Estudos mostram que essa capacidade de reconstrução neural é mais forte em pessoas que mantêm propósito e conexões sociais. Maria exemplifica perfeitamente como o cérebro maduro pode não apenas se adaptar à perda, mas emergir dessa adaptação com novas capacidades e perspectivas. Sua jornada prova que a viuvez, embora dolorosa, pode também ser um portal para redescobrir quem somos, além dos papéis que desempenhamos. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, especialmente se conhece uma pessoa que está navegando a dor da viuvez e precisa saber que é possível reacender a força emocional mesmo após uma perda devastadora. Durante o acompanhamento de Maria, desenvolvi um protocolo específico para momentos de crise emocional aguda que inevitavelmente surgem na jornada da viuvez. Mesmo com todo o progresso, havia dias em que a dor voltava com força total, especialmente em datas significativas ou quando ela encontrava objetos inesperados que traziam memórias avassaladoras. O primeiro elemento desse protocolo de emergência emocional é a técnica dos 5 sentidos para ancoragem no presente. Quando Maria sentia que estava sendo sugada para o vórtex da tristeza profunda, ela aplicava imediatamente essa sequência. Identificar 5 coisas que podia ver ao seu redor, 4 sons que conseguia escutar, 3 texturas que podia tocar, 2 aromas que percebia e um sabor na boca. Essa técnica interrompe o ciclo de pensamentos ruminativos e traz a mente de volta ao momento presente. Uma manhã, Maria me ligou chorando porque havia encontrado uma carta de amor que João havia escrito para ela no aniversário de 30 anos de casamento. A dor era tão intensa que ela sentia dificuldade para respirar. Guiei ela pela técnica pelo telefone. Ela descreveu o vaso de flores amarelas na mesa, o som dos pássaros na janela,
a textura macia do tecido da poltrona, o aroma do café que havia preparado e o gosto levemente doce que ainda tinha na boca. Em 5 minutos, ela havia recuperado o controle emocional suficiente para ler a carta com amor em vez de desespero. O segundo elemento crucial é o plano de conexão humana imediata. Observei que viúvos em crise tendem a se isolar exatamente quando mais precisam de suporte. Maria criou uma lista de 3 pessoas que poderia contatar em momentos de emergência emocional: sua filha mais próxima, Helena do grupo de pintura e uma vizinha que também havia perdido o marido. O protocolo não era para desabafar ou pedir conselhos, mas simplesmente para escutar uma voz amiga e lembrar que não estava sozinha no mundo. A terceira ferramenta de emergência foi desenvolver um ritual de transição emocional para os momentos mais difíceis. Maria escolheu uma música específica que tocava no casamento deles, mas em vez de apenas escutar e chorar, ela criou uma coreografia simples de movimentos que representavam diferentes fases da vida juntos. Começava com movimentos suaves representando os primeiros anos, passava por gestos que simbolizavam a criação dos filhos e terminava com um abraço em si mesma, representando o amor que continuava vivo dentro dela. Esse ritual transformou momentos de dor paralisante em cerimônias de honra ativa. Maria me contou que depois de fazê-lo, sentia como se tivesse visitado João de uma forma saudável, celebrando a vida juntos sem se perder na saudade destrutiva. Era uma forma de dizer olá ao amor e tchau à tristeza no mesmo movimento. O quarto elemento foi criar um sistema de significado para objetos carregados emocionalmente. Em vez de evitar ou se desfazer das coisas de João, Maria aprendeu a ressignificar cada item importante. O relógio dele se tornou um lembrete de que cada momento é precioso. A cadeira favorita virou o lugar onde ela sentava para escrever as cartas para os netos. As ferramentas do jardim se transformaram em instrumentos para cultivar beleza em honra da memória dele. O protocolo também incluía estratégias específicas para enfrentar eventos sociais que poderiam ser gatilhos emocionais. Casamentos, aniversários de outros casais e festividades familiares podem ser especialmente desafiadores para viúvos. Maria desenvolveu a prática de visualizar esses eventos antes de participar, imaginando-se presente e participativa, carregando João no coração, mas não na saudade paralisante. Comente agora qual é sua maior dificuldade em momentos de tristeza profunda na viuvez, para eu saber como posso ajudar mais pessoas que estão vivendo essa jornada dolorosa, mas possível de ser transformada. Hoje, 2 anos após nosso primeiro encontro, Maria está irreconhecível da mulher destroçada que entrou em meu consultório, não porque esqueceu João ou superou a perda, mas porque aprendeu a carregar o amor de uma forma que a nutre em vez de drenar sua vitalidade. Ela continua sentindo saudade, ainda conversa com ele todos os dias, mas agora essas conversas são fonte de força, não de desespero. Maria se tornou uma pintora respeitada em sua comunidade, criou um grupo de apoio para viúvas recentes e está escrevendo um livro de memórias familiares para deixar de herança para os netos. Mais importante, ela acordou manhã passada e pela primeira vez em 2 anos, seu primeiro pensamento não foi sobre a ausência de João, mas sobre a aquarela que queria terminar. Isso não significa que ela o ama menos, significa que aprendeu a amar a vida novamente. Se você está vivendo a dor da viuvez, quero que compreenda algo fundamental. Sua tristeza é sagrada e legítima. Não há cronograma para o luto. Não há forma certa ou errada de sentir saudade. Mas também quero que saiba que dentro dessa dor existe uma semente de renovação. Não renovação que apaga o passado, mas que o honra construindo algo novo e significativo com o amor que continua vivo em seu coração. Seus filhos precisam ver que é possível atravessar a perda mais devastadora e emergir com dignidade e propósito. Seus netos
precisam conhecer as histórias que só você pode contar. O mundo precisa da sabedoria que só se adquire amando profundamente e perdendo completamente, mas encontrando forças para amar novamente, de forma diferente, mas igualmente verdadeira. A viuvez na terceira idade pode parecer o fim da história, mas na realidade pode ser o início do capítulo mais corajoso de sua vida. O capítulo onde você descobre que o amor verdadeiro não morre com o corpo físico, mas se transforma em uma força que impulsiona você a viver com mais intensidade, propósito e gratidão do que jamais imaginou possível. Cada manhã que você acorda e escolhe levantar da cama apesar da dor, é um ato de coragem extraordinária. Cada vez que você sorri genuinamente novamente, é uma vitória sobre o desespero. Cada momento em que você encontra beleza no mundo mesmo carregando saudade, é prova de que o amor é mais forte que a morte. Lembre-se, reacender sua força emocional não é traição à memória de quem partiu. É a forma mais profunda de honrar o amor que vocês construíram juntos. É dizer sim à vida que ele queria que você vivesse, mesmo na ausência dele. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista a este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.